nossa aula de ciclo dos cílios. E aqui eu vou te falar da importância de você ter essa base para você fazer a sua extensão de cílios. É o mínimo que uma extensionista de cílios precisa saber para realizar um procedimento com segurança. Então vamos lá, eu vou te lançar aqui uma pergunta. Você sabia que cai entre 2 a 5 fios de cílios por dia? Pois é, a maioria das nossas clientes também não sabe. Por isso que é importante você sempre estudar, adquirir conhecimento e durante o seu procedimento você informar a sua cliente que assim como o nosso cabelo, cai em ciclos e se renova, vai acontecer a mesma coisa com os nossos cílios. Você explica isso para ela não ficar assustada caso ela veja que alguns cílios caiu. Até porque ele vai estar muito mais perceptível. Se um cílios cai aí e ela vê os cílios com a extensão, ela vai notar muito mais. Então ela vai achar que aconteceu alguma coisa errada no seu procedimento, tá? Então explique. Então agora a gente vai aqui pro desenho e eu vou te mostrar as fases dos cílios. Aqui a gente está na fase anágena. A fase anágena é a fase de baby lash que a gente chama. Por que a gente chama isso de baby lash? Porque durante essa fase você não pode acoplar o seu fio sintético em cima do fio na fase anágena da sua cliente. Por quê? Porque esse fio ele está na fase de crescimento. Ele é um bebê. Se você colocar a sua extensão nesse fio, ele não vai suportar a extensão e também vai interferir no crescimento natural dele, tá ok? Então agora a gente vai para a fase catágena. Essa fase é a fase de transição, tá ok? O que vai culminar na nossa próxima fase, que é a fase telógena. Você consegue notar que ele já está solto aqui na papila dérmica? Então, é isso que acontece. Ele está solto só aguardando o movimento para ele cair. Por exemplo, quando você coça os olhos, quando você faz esse movimento, ele pode cair. Quando você acorda e nota na sua almofada que tem os cílios, é porque ele já estava na fase telógena e caiu, tá ok? E esse daqui representa a fase de reiniciar o ciclo. Aqui já é a fase anágena novamente, que é a nossa primeira. E aqui representa o fio na fase telógena, onde ele já caiu e você já notou ele na sua almofada, já notou aí quando você for escovar os dentes na sua bochecha, tá? Foi exatamente nessa fase. Agora vamos falar um pouco sobre retoque. Por que a gente precisa fazer o retoque nos cílios fio a fio? Justamente por conta desse ciclo, Ele é um ciclo que vai acontecer entre 30 a 60 dias. Lembrando que cada fio desse aqui vai estar vivendo a sua fase individualmente. Lembra aí, quando você for fazer a extensão de cílios, você vai analisar e assim, não tem como você comparar os cílios de uma pessoa com os cílios de outras. Você vai pegar a fase anágena. Vamos lá, eu vou pegar uns cílios na fase anágena de uma pessoa. Vamos imaginar que é a pessoa número 1 e a pessoa número 2, os cílios na fase anágena. Eles vão ser completamente diferentes por conta da característica individual que cada pessoa tem. Por exemplo, no meu exemplo 1 pode ser que os cílios dela na fase anágena seja bem maior e o da outra seja muito menor. Então você tem que se atentar a esse detalhe. Não é um padrão, é personalizado, é a sua análise inicial. Por isso o seu trabalho é personalizado, tá ok? Para cada cliente. Então agora eu vou fazer uma representação aqui para vocês. Imagine que aqui em vermelho é os cílios natural da sua cliente. E esses cílios está na fase catágena, que é a fase ideal, aonde você tem que fazer o preenchimento dos cílios. Você vai fazer aqui sempre respeitando 5 milímetros da raiz, tá ok? Você vai aqui colocar nessa posição, lembrando que ele tem que estar bem junto, tá? Do outro cílios, para a acoplagem ser perfeita. Vamos imaginar que aqui em verde a sua extensão de cílios, é o fio sintético que você colocou aqui. Lembrando que ele pode ser colocado
tanto aqui em cima, acoplado, do lado ou embaixo, tá? Isso vai depender muito dos cílios da sua cliente. Pensa aí, se você quer deixar um olhar harmônico e você tem uns cílios que ele tá pro lado, olha, ele tá aqui para esse lado, você não vai fazer extensão de cílios, por exemplo, aqui embaixo, aqui do lado ou aqui embaixo. Não vai, porque você vai deixar um espaço aqui. Naturalmente, você vai ter a tendência de colocar ele desse lado. Por quê? Porque ele vai preencher esse espaço aqui, olha. E isso é muito importante, porque ele vai deixar uma extensão mais harmônica, um olhar mais harmônico e a sua acoplagem vai ser perfeita também, tá ok? Então vamos lá. A gente tá aqui na fase catágena, acoplou os seus cílios aqui 5 milímetros da raiz e ele tá aqui bonitinho, certo? Daqui 20 dias você vai fazer o retoque da sua cliente. Tem gente que faz com 10, tem gente que faz com 15, tem gente. Como que elas fazem e por que elas fazem? Justamente por conta desses cílios aqui, ó, que tá na fase anágena, muito provavelmente com 10, 15 dias, eles já vão estar prontos na fase catágena aí, já para ser preenchidos e ficar aquele olhar bem cheio. E aí vai da sua cliente, você pode dar essa opção para ela de 15 dias e você pode dar a opção de 20 dias, tá ok? Geralmente elas preferem 20 dias, tá? Então vamos lá. Imaginei que passou-se 20 dias desde que ela fez o procedimento. Chegou aqui, como que vai estar esses cílios para o seu retoque? Ele tem que estar mais ou menos nessa posição aqui, olha. Tá? Ele tem que estar mais ou menos nessa posição para ser viável, para valer a pena. O que acontece se você preencheu uns cílios na fase anágena? Daqui 20 dias, como que vai estar essa extensão? Ó, então vamos imaginar, aqui é os cílios na fase anágena. Você foi lá, vou colocar aqui até de outra cor, para você se atentar e não fazer isso, tá? Então chegou aqui, você vai preencher o seu fio sintético na fase anágena. Você vai respeitar aqui os 5 milímetros, tá ok? E você preencheu. Agora vamos imaginar esses cílios 20 dias depois. 20 dias depois, ele vai estar aqui, olha, na ponta. Esses cílios que estavam aqui, ele vai estar aqui, ó, na ponta. Vai, além de atrapalhar no crescimento desses cílios, não vai valer a pena para sua extensão, pois vai ficar uma extensão muito feia, desarmônica, tá ok? Então se atente para essa fase. Agora vamos imaginar que você colocou o fio na fase telógena. Vamos lá. Vou desenhar aqui. Aqui é como se fosse o bulbo, tá? O bulbo do seu fio. E aqui é o cílio natural dela. Lembra que geralmente na fase telógena, ele vai ser aquele fio maior que você encontrar na sua cliente. Você vai encontrar uma diferença de tamanhos. Independente da característica, quando você pegar e analisar, pegar os cílios para analisar, você vai ver que vai ter um pequeno, um médio e um grande. Geralmente, esse que é muito grande, que ele se destaca dos outros, é o cílio que está na fase telógena. E o que acontece nessa fase telógena? Olha aqui, ele está bem grande, bem desengonçado, e aí você vai preencher ele. Você respeitou os 5 milímetros e colocou aqui o seu fio. Você colocou aqui a sua extensão. O que vai acontecer? Lembra que ele está solto aqui, ó. Ele está solto na papila dérmica, só aguardando um movimento aí para ele cair. E o que acontece? É nesses casos que a sua cliente vai notar que veio um fio natural dela na extensão. Ou seja, ela penteou com a escovinha, né? Você vai dar uma escova descartável para ela utilizar em casa para ir alinhando e penteando os cílios dela. Então, ela vai notar que caiu um cílio natural juntamente com os cílios da extensão.
Por isso a importância de você explicar a fase dos cílios para sua cliente, para ela não se assustar nesse caso. Imagina aí, ela vai ver um cílio natural dela juntamente com a extensão que você colocou. Se ela não tem nenhum contato, e ela também não é obrigada a saber disso, tá ok? Mas é importante você transferir esse conhecimento que é específico aí da sua área, ela não é obrigada a saber. Mas se você orientar ela, vai te evitar muito problema, muito desgaste, tá? Então vamos imaginar esse fio aqui, ó, tá solto na papila dérmica, fase telógena. Você preencheu ele. O que aconteceu? Ele caiu e caiu junto com a extensão. Por isso, você tem que explicar para sua cliente. Cai entre 2 a 5 fios por dia e eles possuem fase. Daí, para ficar muito fácil para ela lembrar, conte uma história. Conte a história da fase do crescimento do ser humano, que ela não vai esquecer. Por exemplo, você vai dizer assim: olha, na fase anágena é como se fosse um bebê, na catágena um jovem, adolescente, e aí na telógena é como se ele já tivesse velhinho, tá ali já cumprindo o seu ciclo. Conta essa história para ela não vai esquecer e ela vai guardar. Ou seja, quando ela vê esse fio aqui na fase telógena que caiu, ela vai lembrar dessa história, ela vai lembrar que foi, é aqueles cílios que já estavam completando o ciclo, é aqueles cílios bem velhinho, tá ok? Explica para ela e exemplifica, conte uma história. As pessoas geralmente não esquecem quando você conta uma historinha para ela. É sempre bom você ilustrar aí nos seus atendimentos. Outra dica, você pode pegar uma foto da internet da fase dos cílios e mostrar para ela. É muito importante porque ela vai entender que você entende do assunto, ela vai perceber que você gosta daquilo que você faz, que você é atenciosa, que você se importa além do procedimento, se importa também com o pós, como ela vai se comportar, como ela vai ter essa experiência com os cílios. Outra coisa muito importante, se você é iniciante, é fazer muitas modelos, tá? Façam bastante para você pegar agilidade, para você pegar intimidade com a técnica e acompanhe a sua modelo, tá? Depois, você vai mandar mensagem, perguntar como que ela tá se sentindo, perguntar como que tá o cílio, se tá caindo, se não tá. E aí ela vai te passar a experiência e a partir dessa experiência você vai conseguir verificar o que você tá fazendo durante o procedimento ou o que ela tá fazendo. Porque assim, nos cílios fio a fio é 50% profissional fazer, 50% é profissional garantir o ambiente correto, mas também é 50% da sua cliente cuidar bem dessa extensão, é 50% dela seguir as recomendações. Por isso, a importância da ficha de anamnese, onde ela vai assinar que vai seguir as suas orientações. Existe o aplicativo Canva que você pode fazer uma apresentação bem bonita do cuidado pós e entregar para ela, tá? Juntamente com a escovinha descartável que você utiliza durante o procedimento. Então é isso, eu espero que você tenha anotado tudo aí e eu te aguardo na nossa próxima aula.